Os impulsos sexuais é uma energia poderosa que, quando bem canalizados, ele pode construir a sua vida ou também pode destruir a sua vida sentimental. Na série de hoje, Mundo Interior, nós vamos conversar um pouco sobre frequência sexual. No século XIX, quando Freud ele começou a estudar alguns casos de histeria, na época a sua teoria foi muito rejeitada, porque até então a medicina da época ela não relacionava as questões de doenças fisiológicas com as questões do mundo sentimental. E tanto a religião considerava os casos de histeria como coisas demonizantes e a medicina considerava as questões de histeria como frescura ou como algo do tipo. E Freud, ele quando fundamentou a sua teoria, ele começou a estudar e a entender a energia sexual. E, de fato, a energia sexual, segundo o que ele entendeu na época, ela precisava encontrar os canais que pudesse expressar essa energia. E quando essa energia ela não encontrava os canais corretos, porque a pessoa de alguma forma ela foi tolhida, né? No seu momento de viver o relacionamento sexual, e de alguma forma ela ficou retraída nessa situação, a questão do libido feminino, como também dos impulsos sexuais masculinos, quando reprimidos, Freud entendeu que isso estava gerando as histerias da época, que provocava muitas vezes distúrbios nas mãos, nos pés e uma série de complicações fisiológicas que tinham como origem a energia sexual. E hoje eu estava pensando sobre isso e eu estava entendendo que realmente o ser humano ele é um campo de energia. Todas as questões do ser humano é energia. E os impulsos sexuais também é uma energia e é uma frequência. Assim, nós podemos entender uma coisa. Vou usar como exemplo uma situação que eu vivi. Eu estava caminhando em um parque certo dia, e eu tive uma experiência de palavra de sabedoria muito interessante. Eu observei uma árvore e a árvore ela estava jogando os seus galhos para dentro, como que atrofiando. E aí eu percebi que aquela árvore ela estava morrendo, porque ela estava com aquela atrofia. Porém, quando você observava as outras árvores, elas tinham galhos e os galhos iam se expandindo. Se você observar uma árvore naturalmente saudável, a energia dela está para fora. Assim, eu entendi o seguinte, que uma palavra de sabedoria que veio naquele momento era: toda a energia, quando ela está canalizada de forma correta, ela gera vida. De forma errada, ela gera morte. Vamos tomar como exemplo as pessoas que têm problemas com depressão. O que é a depressão? A depressão é uma energia mal canalizada, ou seja, a pessoa que entra num estágio de depressão, se você for estudar o passado dela, ela possivelmente está presa na energia do passado e ela não conseguiu de alguma forma canalizar essa energia do passado. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que toda a energia ela precisa ser bem canalizada. Então, a energia sexual, ela emite uma frequência. Todos nós emitimos uma frequência. Por isso que as coisas naturais criadas, né, pelo nosso Criador, elas têm um caminho correto para tudo. Todas as energias bem canalizadas, elas de alguma forma vão gerar sempre vida.
Não sei se você já conhece, eu tenho casos na família assim, de pessoas que não conseguem se manter casadas. E a pergunta é, por que certas pessoas, elas têm dificuldades de se manter casadas? E normalmente o que acontece com elas são casos de adultério, são casos de infidelidade, são casos de traição. Algumas pessoas já se casaram diversas vezes e nunca conseguiram se manter casadas. Por quê? Porque exatamente a energia sexual dela, ela não está emitindo a frequência correta. Vanil, como eu canalizo a energia? A energia sexual, quando ela é canalizada para dentro do casamento, você vai ter prazer com o seu cônjuge e você vai produzir até mesmo uma saúde fisiológica. A própria medicina, a ciência já comprovou que o ato sexual, ele gera saúde fisiológica em vários sentidos. Então, na teoria de Freud, ele descobriu que uma pessoa que ela possui a energia sexual e ela não consegue se expressar pelos canais corretos, é como se ela estivesse exercendo uma pressão interior. E essa energia precisa encontrar um canal e ela acaba encontrando canais errados, gerando as histerias da época. Na época, Freud foi muito criticado. Mas o que eu quero dizer? Por que as pessoas não conseguem se manter casadas? Exatamente, você precisa aprender a checar como está a sua frequência sexual. Se os impulsos sexuais, ele emite uma frequência, tudo que nós pensamos está emitindo uma frequência. Os nossos pensamentos emitem uma frequência. Por exemplo, se você acordou naquele dia e você está pensando em coisas felizes, coisas alegres, você coloca uma música, o seu pensamento, a sua frequência, ele vai atrair para aquele dia somente coisas felizes. Mas o dia que você acorda numa frequência de tristeza e você está para baixo e a sua mente, o seu cérebro, ele está emitindo uma frequência de tristeza, você observa que o seu dia vai ser de tristeza e você vai atrair mais do mesmo. Portanto, aquilo que nós estamos pensando, ele sempre está emitindo uma frequência de energia. Assim é com os impulsos sexuais. O ser humano, quando ele está com esses desejos sexuais aflorados e ele começa a pensar sobre questões sexuais, ele precisa fazer o quê? Fazer com que a energia sexual encontre o caminho correto. E qual foi o caminho correto que Deus criou para que o ser humano pudesse canalizar a sua frequência, que de alguma forma vai gerar felicidade? Chama-se casamento. Já se observou que as pessoas que se casam muito cedo e que têm o ato sexual bem resolvido, um relacionamento sexual bem resolvido, elas são felizes psicologicamente. Então pensa comigo, por que algumas pessoas não conseguem se manter casadas? Vou dar um exemplo de uma mulher que está emitindo uma frequência sexual errada. A mulher se casou, isso acontece com os homens também, e ela está casada. Mas quando ela sai por aí, os seus pensamentos, eles estão voltados para a cobiça masculina. Quando ela emite essa frequência da cobiça masculina, a sua frequência sexual fica aberta e ela atrai para si a atenção dos homens. Então é muito importante que você entenda que você pode emitir sempre uma frequência sexual de forma bem canalizada ou de forma mal canalizada. Quando você canaliza para o seu relacionamento pessoal, com a sua esposa, com alguém dentro de um âmbito de fidelidade, você vai gerar saúde psicológica. Porém,
essas mulheres ou os certos homens que não conseguem se manter casados, eles saem por aí emitindo uma frequência de abertura sexual. Então, mesmo ele estando casado, ele olha para uma mulher, ele olha para as mulheres e ele está emitindo essa frequência de abertura sexual. Com isso, ele atrai a infidelidade. E muitos homens não entendem por que eles não conseguem se manter dentro de um casamento, porque a sua frequência sexual, ela não está sendo canalizada. Quando eu entendi que o ser humano, ele é completamente um campo de energia, eu comecei a pensar a respeito da minha vida. Por muito tempo, eu vivi em cargos de liderança, exercendo cargos de liderança. Então eu sempre estava exposto. Você observa que as pessoas que estão em posição de liderança, normalmente elas recebem atenção e às vezes acontece que as mulheres acabam se atraindo a essa pessoa ou vice-versa, né? Os homens se atraem para aquelas mulheres que estão numa posição de liderança porque ela está exposta, tá? Então, de alguma forma, você observa que os líderes estão caindo nesse erro sexual da infidelidade, porque elas estão num lugar de exposição. E por algum tempo eu exerci cargos de liderança e eu sempre falava isso para minha esposa, que eu nunca tinha recebido nenhum tipo de assédio ou pelo menos alguma expressão de mulheres tentando me assediar. E eu falei isso para minha esposa. Hoje eu entendo que a minha frequência sexual estava voltada para o meu casamento. Então muitas pessoas falam assim: eu não consigo me manter casado, eu não consigo ser fiel, eu não consigo isso. Por quê? Porque a sua energia sexual, ela está na frequência errada. Tá? Recentemente a minha filha compartilhou um caso de uma mulher, uma moça, uma amiga dela, que tinha muitos problemas, porque os homens olhavam para ela e sempre viam ela como um objeto sexual. E é muito ruim isso, porque a mulher não pode ser vista como um objeto sexual. E ela compartilhou isso, e ela... Provavelmente essas pessoas, elas foram criadas em um ambiente que gerou algum tipo de situação emocional que fez com que aquela mulher ficasse aberta. Por exemplo, você vai perceber que as mulheres que têm referência paterna, elas têm a sua energia sexual bem direcionada. O âmbito do casamento, ele traz segurança para os filhos. Então os filhos que têm referência paterna, elas se sentem seguras sexualmente. Então elas não saem por aí emitindo uma frequência de falta de estabilidade emocional e sexual. O que eu quero dizer com você? Para você, que estudando e entendendo o ser humano, a frequência sexual, ela precisa ser administrada por nós mesmos. Como? Certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou: eu perdi o amor pela minha esposa. E eu comecei a analisar aquilo e eu dei uma palavra muito rápida para ele. Eu disse assim: sabe por que você perdeu o amor pela sua esposa? Você não perdeu o amor, você tirou os olhos dela. Inclusive ele, por muito tempo, ele falou: essa palavra sua, Vanil, salvou o meu casamento. Porque um homem, quando ele tira os olhos da sua esposa, ele começa a olhar e a cobiçar, ele começa a emitir essa frequência de eu estou aberto para todas as experiências sexuais. Então, eu falei isso para ele: você tirou os olhos da sua esposa, comece a olhar para sua esposa de volta. E ele começou a fazer isso e isso salvou o casamento dele. Assim, você precisa checar a sua energia sexual todos os dias. E aí, como é que nós fazemos na questão dos solteiros? Exatamente, se você observar os solteiros, as pessoas que saem para a balada, elas saem com essa abertura
abertura sexual. E normalmente isso acaba acontecendo em atos sexuais. E essa palavra, ela é bem direcionada para os casais. Casais que querem se manter dentro da fidelidade do matrimônio. Eu sou casado há 30 anos. Eu conheci minha esposa, eu tinha 17 anos, ela tinha 16. Eu estou casado há 30 anos com ela. E nós vivemos felizes. E as pessoas acham isso um absurdo. E as pessoas, quando eu falo, eu sou casado há 30 anos, as pessoas falam, como numa época como essa? Porque as pessoas ainda não entenderam sobre frequência sexual. Os impulsos sexuais, inclusive no século XIX, Napoleão Hill, ele também falou que a energia dos impulsos sexuais poderia também ser canalizado para a questão da produtividade nos negócios. E realmente isso é muito interessante. Mas eu não quero entrar nesse campo, eu quero ficar nesse campo aqui. Qual é a frequência que você está emitindo quando você vive o seu dia? Você que é casado, qual é a frequência? A frequência em que eu estou aberto para todos os relacionamentos. Se você estiver emitindo essa frequência, olha que interessante, olha só que interessante. As pessoas que emitem essa frequência, normalmente elas andam com pessoas que estão também emitindo essa frequência. Um exemplo, se você tem 10 pessoas no seu relacionamento pessoal, 10 amigos de perto, se desses 10, 6 pessoas, elas são pessoas que já se divorciaram por causa de infidelidade conjugal, 3 dessas pessoas estão se divorciando e uma, ela está casada, o que pode acontecer com você se você continuar andando com essas 10 pessoas e se você está casado? O que vai acontecer com você é que você também vai entrar no campo da infidelidade. Então a energia que nós emitimos, nós atraímos o mesmo tipo de pessoas. Isso é muito interessante. Então eu queria nessa palavra aqui que eu recebi no meu coração hoje, trazer você para o que Deus fez com o homem. Quando Deus criou o homem, ele criou uma proteção chamada casamento. E essa proteção, ela pode gerar segurança psicológica, ela pode gerar segurança financeira, ela pode gerar proteção, ela pode gerar saúde na alma e você realmente pode ser feliz dentro do âmbito do casamento. Volto a perguntar, qual é a frequência que você está emitindo quando você vive o seu dia? O que você está fazendo com a sua frequência sexual? Mas, Vaninho, eu olho para uma mulher, eu sou casado, eu olho para uma mulher e eu desejo. Olha, até é comum você ter um certo desejo ao olhar. O que você não pode fazer é alimentar esse desejo. Por quê? Quando você alimenta esse desejo, você está criando essa frequência. E essa frequência pode levar você para a destruição. Faça perguntas aí nos comentários, eu vou ter o prazer de responder para você. Um beijo no coração, até a próxima.